E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Estratégica. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para quem quer ter um entendimento um pouco melhor sobre a guerra na Ucrânia, né? Para quem quer ficar um pouco a par da narrativa, né, que está tão forte, sempre mas esse conflito está ainda mais, né? E quem quer realmente entender qual que é a jogada lá, né? Especialmente hoje, no caso, na abordagem russa para esse conflito, né? A mentalidade deles com relação a isso, tá bom? Hoje o vídeo vai ser um pouco mais simples aqui de edição, porque eu não vou ter muito tempo aqui para editar ele, está corrido lá no trabalho, então eu não vou ter muito tempo para mexer nele, mas o que importa aqui é as informações que eu vou falar, tá bom? E eu vou tentar sintetizar da melhor forma e falar o mínimo possível, tá? Mas eu não prometo que vai ficar rápido. A gente está aqui para analisar, tá? Independentemente se você torce para a Rússia, se você torce para a Ucrânia, ou se você não torce para ninguém, tá? Que seria o caso ideal. Tá? A gente está aqui para analisar e falar o que está acontecendo. Não é porque você torce para um ou para outro que eu tenho que falar o que você gosta. Especialmente aqui falando, que nem hoje a gente vai falar da Rússia. Se você torce para a Ucrânia, não importa se você torce ou não, você tem que entender o que é a Rússia. E não é porque você discorda que você pode falar que eu estou mentindo ou não, tá bom? Não é porque você torce para um lado que tudo que vem do outro é mentira, tá? Até porque aqui no canal a gente tem fontes dos dois lados, e inclusive algumas fontes trabalham com informações dos dois lados também, tá? Então a gente faz um grande cruzamento de dados para saber o mais próximo possível da realidade, tá? Até hoje tem acertado quase tudo, tá? Então não estou falando só de mim, tá? Estou falando do apanhado geral aqui, tá bom? Então só estou falando isso tudo para não vir o pessoal aqui encher o saco, como sempre tem, falar besteira aqui nos comentários, tá bom? Se for de uma forma até respeitosa, você pode discordar tranquilamente, desde que for de uma forma respeitosa e tiver embasado em coisa real, né? Se for coisa factível, né? Se for para discordar de falar besteira também nem precisa, mas agora sim vamos começar, tá bom? Eu prometo. Então sim, vamos lá. Para começar, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, diferente um pouco do que muito se falou, né, no começo do conflito, ali em 2022, que seriam grandes avanços rápidos, provavelmente até foi o que os russos esperavam acontecer, tá? Só que não foi efetivamente o que aconteceu, tá? Aí a gente já tem que entender um pouco. A mentalidade deles é muito demonstrada pelos objetivos oficiais, pelo menos, né? Provavelmente tem outros, provavelmente, só que a gente não tem como saber, né? Dá para estipular um ou outro, mas efetivamente o que a gente tem de concreto são os que o próprio Putin até comentou publicamente, né? Mas principalmente dois, tá? Que seria a desmilitarização da Ucrânia e a desnazificação, tá? Pode ser que pareça um pouco forçado à primeira vista falar até em desnazificar, só que você tem que entender um pouco mais a fundo, tá? Não quero me precipitar agora, mas eu já falei sobre isso em outro vídeo, que é obrigação sua assistir quando acabar isso aqui, tá? Que eu falei bastante ali sobre todo o contexto do porquê começou a guerra e porquê que, principalmente a Rússia, mas na minha visão é a realidade, né? Que esse conflito começou por conta da OTAN, é culpa da OTAN essa guerra, tá? Mas ali fica explicado, e muito disso você consegue entender o porquê que os russos falam dessa forma, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, desmilitarização da Ucrânia. Muita gente acha que o conflito ele é definido ou demonstrado pelo avanço terrestre, territorial na verdade, né? Ou que você vê no mapinha lá quanto está colorido para um lado para outro. Só que isso não quer dizer tudo. Claro que tem vezes que é importante, especialmente se for uma disputa territorial. Por exemplo, na guerra do Nagorno-Karabakh entre Armênia e Azerbaijão. A disputa era plenamente territorial. Então, conforme você foi vendo o avanço o avanço terrestre, você foi vendo já basicamente a definição desse conflito. Só que tem conflitos que não são por questões terrestres, questões territoriais. Tem disputas que são plenamente políticas, né? Então, assim, estão no aspecto virtual, entre aspas, não é numa coisa palpável, né? Embora indiretamente até acabe sendo, que nem é o caso da Ucrânia mesmo. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Para a Rússia, o principal problema com relação à Ucrânia hoje
é que a Ucrânia é um país hostil. Só que a Ucrânia é um país que está intimamente ligado com a essência da Rússia. A Rússia nasceu em Kiev, que é a capital da Ucrânia hoje. Tá? As duas sociedades são plenamente interligadas. Tá? Eu até ia falar isso mais pra frente, mas até vou deixar para lá. Mas para vocês entenderem um pouco aqui. Tá? Então o que acontece? É uma ameaça existencial para a Rússia. Porque se tiverem tropas inimigas ali, ficam muito próximas do coração da Rússia. Não é só Moscou que é a capital, mas da parte principal da Rússia está tudo ali perto. Tá? Desde ali do sul até o norte, né, até São Petersburgo, ali, aquele pedaço. Aquilo lá tudo é o grosso da Rússia. Tem todo aquele terreno até chegar no Pacífico, mas lá são territórios menos importantes. Né? O coração da Rússia está ali, perto, entre Kiev e Moscou. Tá? Então fica muito arriscado para a Rússia ali você ter tropas inimigas próximas. Né? Como está agora se concretizando isso, né? Com os ataques ucranianos, a região de Kursk agora, mas também Belgorod, toda aquela região ali, né, que sempre recebem ataques de drones e mísseis também. Né? Então, para a Rússia, isso aqui é fundamental. Tá? É eliminar qualquer capacidade da Ucrânia ou quem estiver na Ucrânia apresentar uma ameaça para a Rússia. Por isso que para eles o principal fator ali na Ucrânia não é avançar o território, mas é eliminar o máximo possível de tropas ucranianas ou aliadas. Tá? Porque a gente até nem pode falar que todas as tropas lá são ucranianas, tem muitos mercenários estrangeiros. Né? Então, assim, o objetivo principal da Rússia não é avançar, é matar. Isso aqui acaba diretamente impactando no que você vê no dia a dia, nos mapinhas, porque tem várias ocasiões em que os russos eles não avançaram, não necessariamente porque eles não tinham capacidade. Acontece também, tá? Mas não é o caso aqui que eu estou falando. Muitas posições eles armaram para que os ucranianos continuem reforçando aquele lugar e eles continuem lançando artilharia e bombardeios de todos os tipos para eliminar o máximo possível de tropas. Porque assim eles, né, conseguem atingir o objetivo principal da Rússia, que é desmilitarizar. Não é avançar, em suma. Claro que a gente sabe que também, extraoficialmente, tem um grande objetivo deles que é dominar o Donbass todo. Né? Talvez a Novorossiya, né? Que seria o Donbass ali no leste, chegando ali todo o sul, chegando até Odessa. Né? Mas isso aí já é uma estipulação. Mas pelo menos o Donbass, sim. Ali Donetsk, Lugansk, né? Aquele pedaço ali. Mas então, isso aqui já é um fator extremamente importante de entender, que você começa a entender que muitas posições os russos deixaram de avançar porque eles estão preocupados em eliminar as tropas ucranianas, não avançar o território. Tá? Em suma. Tá? Assim, a gente pode ver várias coisas, por exemplo, a cidade de Marinka demorou muitos meses para avançar, uma posição que eles poderiam ter avançado antes. Só que ali foi nitidamente isso. Os ucranianos sempre foram reforçando aquela posição. E os russos continuaram bombardeando e eliminando as tropas ali. Tá? Então, isso aqui já é um primeiro fator muito importante. Agora, indo para o outro, que é desnazificação. Tá? O termo em si que eles usam pode parecer um pouco forçado, né? Porque é engraçado que é muito tabu até se falar nazista. Né? Não sei nem se eu posso ficar falando assim, se talvez o vídeo até desmonetize. Mas esses termos ficam muito fortes, é muito tabu, é muito apelativo. Né? Só que, infelizmente, eles não são muito distantes da realidade. Tá? Quem assistiu o outro vídeo que eu falei, né, que é uma obrigação assistir, que vai estar no final do vídeo, ali eu explico bem mais profundamente isso aqui. Tá? Mas, querendo ou não, infelizmente, uma grande parcela, para não falar que a maioria, ou talvez até a totalidade, eu não acredito, mas uma boa parte do aparato estatal da Ucrânia hoje, não é só o governo, tá? É do Estado ucraniano hoje, né, após o Euromaidan em 2014, ele é composto por vários grupos extremistas radicais, tá? Que são grupos que foram fomentados desde a época da União Soviética, né, especialmente pela CIA, mas pelos ocidentais como um todo, né, que tem até documentos que foram publicados recentemente, né, que mostram, né, que esse trabalho acontece de muitas décadas já, né, pelo menos 70 anos que existe, né, que já aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na verdade. Né, a gente teve mais de duas divisões inteiras compostas dos alemães, né, das SS, para falar a verdade, compostas por ucranianos. Tá? Mas não era um sentimento universal ucraniano. Tá? Isso até diria que nem hoje é. Mas o problema é que são grupos que foram sendo fomentados
com o passar do tempo, né, e principalmente até a virada desse milênio aqui, na verdade, né, começou a atingir muito mais forte. Claro, após a independência da Ucrânia, né, isso ficou muito mais forte e mais fácil para ser conseguido, né, porque quando era a União Soviética, é todo o aparato disponível, né, para um governo só. Quando já desfragmentou, que eram vários países separados, aí fica mais fácil você conseguir trabalhar isso, né? E então o Ocidente conseguiu fazer isso bastante, culminando em 2014. Teve uma tentativa, se eu não estou enganado, foi 2005, que era a Revolução Laranja, se não estou enganado, mas só concretizou realmente em 2014, tá? Que a própria Vitória Nuland foi lá em pessoa, toda aquela história que talvez vocês já saibam, né? Mas então, naquele momento, o grosso, né, a massa do pessoal que conseguiu realizar esse... Foi um golpe de Estado, na verdade, né, uma revolução colorida, foi uma guerra híbrida realizada pelo Ocidente ali na Ucrânia, né? E, como eu falei, né, vários desses grupos foram os que tomaram o poder. Não necessariamente o governo em si, mas muitos participaram ali. Logo, um foi o chefe da Câmara dos Representantes, né? Outro já foi assumindo um cargo aqui, outro ali, foram ocupando bastante do Estado ucraniano, tá? Isso é um grande problema, porque são pessoas que são ideologicamente radicais, bastante até radicais, contra a Rússia, tá? E aí, se você juntar isso com o que eu falei há pouco tempo atrás, né? A questão de que a Ucrânia é fundamental para a segurança da Rússia, né? E vice-versa também, porque a Ucrânia sempre foi ligada ali, né? Mas aí é um longo papo. Então, é muito complicado. E esses caras não são pouca coisa, tá, gente? A gente tem, por exemplo, o Svoboda, o Pravý Sektor, né, setor da direita. Não quer dizer nada de político, tá? Isso aqui é o nome do grupo. Tem também o Azov, que é o mais famoso deles, que virou, né, realmente brigadas dentro das Forças Armadas da Ucrânia, né? Então, esses caras foram responsáveis por realmente praticamente uma limpeza étnica que foi tentada no Donbass. E por isso que fomentou a rebelião dos russos étnicos, né, nesses locais. Tá? Claro, estou resumindo muito a história, tá? Mas só para entender. Então, o que acontece? Tem muitos caras dentro da Ucrânia que são radicais, que são neonazi, ou fascistas, ou dá para falar de várias formas, né? Mas são radicais de qualquer forma. E isso é um entrave para a Rússia também, porque vamos supor, se fosse um país mais moderado, provavelmente eles conseguiriam, a Rússia e a Ucrânia conseguiriam sentar, fazer uma negociação e acertar as contas. Só que com tantos caras radicais dentro do Estado, isso fica obstaculizado, tá? Então isso aqui também é mais um fator extremamente importante para entender o andamento da guerra, porque várias ocasiões a gente falou, qualquer militar, qualquer comandante perceberia que isso aqui é uma situação que não se sustenta. É hora de retrair a tropa, montar uma linha defensiva um pouco mais para trás. Por exemplo, tá, gente? Um caso ilustrativo. E no caso, os ucranianos não, ficaram lá até o último homem. Muito disso tem a ver com essa questão também, tá? Até porque, como eu falei, né, esses caras foram se adentrando até as Forças Armadas da Ucrânia. Então, esses extremismos também foram acabando se espraiando pelo resto da sociedade. Claro, mais uma vez falando, não é que a sociedade inteira está desse jeito, mas foi aumentando o tamanho, né, do apelo que isso tem. Então, realmente complica bastante para o futuro da relação entre os dois países. Então, os russos pensam muito nisso também, até com relação a essa guerra. Por exemplo, toda a situação que eles veem que tem esses caras lutando, eu imagino que eles devam jogar muito mais forte ali em cima, tá? Porque a ideia deles é eliminar essa ameaça também. Tá, vamos dizer assim. Agora, eu vou entrar em um outro fator, antes de entrar em um outro, que eu vou juntar os dois aqui, mas que é muito importante entender que também nunca uma guerra é só componente militar. Você tem que pensar também em todos os outros, incluindo a questão da população, tá? A mentalidade da população com o conflito ali, né? Porque você tem todo o apoio social, né? O apoio civil à guerra. Se é uma guerra bem pontual, lá no canto, lá longe e tal, o apoio é menos importante. Só que numa guerra existencial, que está diretamente ligada ali ao seu país, ou especialmente que está te afetando diretamente no seu dia a dia, isso é muito importante. Porque, como eu falei em um vídeo recente, a guerra do Vietnã é um exemplo clássico disso. Os Estados Unidos tinham a condição de sustentar aquele conflito por mais um bom tempo. Claro,
eles tiveram várias baixas, vários custos com isso, mas eles conseguiriam sustentar ainda aquilo lá, né? Só que a população ficou desgastada. A população forçou os Estados Unidos a encerrar a guerra numa situação prejudicada. Então, isso mostra muito como o componente social, né, interno é extremamente importante. Tá? Isso a gente tem muitos casos. Tá? Isso é uma coisa que tem que ser levada em conta mesmo. Tá? E no caso da Rússia ali, é interessante entender que, embora a mídia ocidental tente falar que não é o caso, mas a população russa está abraçando a causa, porque eles entendem que tudo que eu falei até agora, né, essa causa agora é uma causa existencial e isso afeta diretamente eles mesmos. Né? Até porque é uma coisa que é importante, todas as famílias praticamente na Rússia, tirando o pessoal mais lá do leste mesmo, que é mais afastado, né, tanto o pessoal que tem olho puxado mesmo, que parece mais mongol ali, dependendo até chinês, mas o pessoal mais eslavo mesmo, praticamente todas as famílias têm metade na Rússia e metade na Ucrânia. Um exemplo aqui, o próprio comandante atual das forças ucranianas, ele tem tudo na Rússia, ele é russo. Ele fez a academia militar dele em Moscou, tá? Só para ilustrar. Então é muito complicado porque até poucos anos atrás, há poucas décadas, né, era um país só, não tinha divisão. Né? E as sociedades lá são muito interligadas. Então pensa também como você não deve ficar em choque de ver, tipo, pô, meu país tá indo bem, tá atacando o outro. Só que esse outro aqui pode estar caindo, esse míssil que eles estão lançando pode estar caindo na cabeça do meu primo, do meu tio, da minha avó, sei lá. Esse é um componente muito importante. Só que, ainda assim, a gente tem um fator que a população está abraçando a causa, porque eles percebem, especialmente no caso, uma coisa também, o governo russo, eles estão fazendo um bom papel de mostrar para a população russa que eles não estão combatendo a Ucrânia, eles estão combatendo a OTAN através da Ucrânia. A Ucrânia está sendo o peão e o tabuleiro, né, para eles confrontarem a OTAN. Tá? Então, na cabeça do governo russo, isso fica muito claro. Né? Mas eles estão conseguindo, com muito sucesso, mostrar isso para a sociedade russa. E a sociedade russa está abraçando a causa. Né? Está aumentando toda a dinâmica lá econômica na Rússia por conta disso também e tal. Está mudando bastante internamente. Só que o pessoal não está sentindo isso como negativo. Eles estão abraçando a causa. Até porque também a gente tem que pensar que, no mínimo, né, 80% da população russa apoia o Putin. Então já tem isso também. Né? Então, assim, são vários fatores que te levam a entender que, por exemplo, a OTAN tenta jogar na Ucrânia para afetar o sentimento interno na Rússia para que acabem a guerra. Só que isso não está acontecendo. Eu já falei isso em algum vídeo também aqui, né, sobre isso. Né? Então, isso aqui é uma coisa interessante que a gente tem que pensar também. Só que ainda, por outro lado, ainda nesse aspecto, uma boa parte também do vagaroso avanço da Rússia, né, em boa parte da Ucrânia, também se deve por esse fato. Porque da mesma forma que você tem a preocupação da população, isso afeta totalmente o governo e o exército também, que é parte da sociedade. Né? O pessoal esquece disso. Mas isso é importante porque, a Rússia poderia, logo no começo da guerra, pegar e jogar tudo que eles tinham de uma vez e acabar com a Ucrânia. E chegar com todo o exército deles e avançar. Eles poderiam. Claro que eu estou falando de uma forma grosseira, né? Isso é muito mais complexo do que parece. Mas eles poderiam fazer uma coisa muito mais incisiva, como, por exemplo, os Estados Unidos fez na invasão do Iraque, que foi o choque e pavor. Né? Acabaram com o Iraque. A Rússia teria como fazer isso também na Ucrânia, só que eles não fizeram. Né? Porque, pensa você, o seu país nasceu e ficou por 1000 anos ligado, onde hoje é a capital do seu atual inimigo. Você vai destruir aquela capital? Só assim, porque é meu inimigo? Cara, não é assim, não tem como. É o berço, tá ligado, da Rússia. Não tem como fazer isso. Fora o que eu falei, né? Como que você vai jogar uma série de mísseis se o seu avô tá numa daquelas cidades ali, né? Tudo bem, que tem a questão da precisão dos ataques, né? Você não vai fazer um ataque deliberado, aleatório, na cidade, né, inimiga, embora a Ucrânia, em ocasiões, façam isso, né? E a Rússia alegam que também faz, mas em geral são ataques mais de precisão. Só que ainda assim, é uma guerra, acaba sempre
tendo um tiro que varou, ou vamos supor, um míssil que acaba sendo interceptado, mas os destroços caem em cima de algum lugar. Então é uma coisa muito chata, de qualquer forma. Então você vai ficar fazendo isso deliberadamente, onde você sabe que tem muitos russos, né, pessoas até que apoiam a Rússia lá dentro da Ucrânia, né, pessoas que têm parentes, tudo ali, né, tal. É muito complicado. Então isso também é parte pelo qual a Rússia muitas vezes parece até um pouco que ela segura muito a mão em alguns aspectos, né? Porque isso de fato acontece em tese, né? Porém, um grande porém aqui, nos últimos dias isso tem mudado, tá? Eu estou falando a mentalidade como um todo aqui, tá? Mas nos últimos dias isso tem mudado. Por quê? Por intermédio da OTAN, do Ocidente, talvez não sejam nem os ucranianos que façam, né? Mas aí já não tem como falar se é ou não. Mas pelo menos por intermédio ou por ordens do Ocidente, a Ucrânia tem realizado alguns ataques extremamente delicados. Como, por exemplo, eu até fiz um vídeo falando disso algum tempo atrás, a questão do ataque que eles fizeram na praia em Sevastopol, ou ali na Crimeia, não lembro se era Sevastopol mesmo, mas acho que era. Pô, é um ataque deliberado em uma praia que só tinha civil, não tinha nada ali militar, né? E foi uma bomba cluster, tá? Então, isso pegou muitos russos. Tá? Logo em resposta, eles já atacaram, né, umas instalações que provavelmente pegaram o pessoal da OTAN lá, né? Então, a Rússia está começando a, como se fala, né, tirar as barbas de molho, né? Estão começando a jogar um pouco mais sério, tá, com isso. Mas ainda é uma coisa mais atual, tá? É muito mais direcionado também para esse pessoal ocidental que está na Ucrânia, tá? Mas isso aqui merece um vídeo só por isso só, tá? Então eu vou encerrar por aqui, mas entendam esse aspecto também, tá? Agora, como eu já falei também da sociedade, né, eu vou falar um pouco da mentalidade mais pro governo, mas junto ali com a alta cúpula política e militar também, tá? Em conjunto, tá? Um apanhado dos três junto aqui que é bem ligado. Mas, eu já até falei um pouquinho agora há pouco, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode enxergar disso também, tá? Claro que é tudo que eu falei aqui até agora, né? Mas além, a gente já tem uma coisa que é importante, né? Uma é que até políticos já declararam abertamente que eles enxergam que essa guerra vai durar por muitos anos ainda, né? Teve gente que falou que até 2027, até 2030, 2028 e tal. Então, eles enxergam que é um conflito que vai ser de longo prazo. Então, isso até corrobora, né, isso vai de encontro com aquilo que eu falei mais cedo, a questão de que eles não têm uma pressa, eles não estão preocupados em avançar rápido e conquistar muitos territórios agora, porque eles estão jogando no longo prazo, né? Como eu já falei muitas vezes aqui no canal, em vários vídeos, eles estão praticamente praticando, né, uma guerra de atrito, de longo prazo, e não com a Ucrânia, com a OTAN, que eles veem, e já está acontecendo isso mesmo, que eles estão desgastando a OTAN, tá? Então eles querem deixar cozinhando mesmo, sabe, para colher os frutos lá na frente, talvez, né? Deixar a OTAN, talvez, né? Aqui eu estou estipulando. Talvez deixar a OTAN tão fraca a ponto de eles não colocarem como uma ameaça mais, né? Ou porque pelo menos eles talvez não tenham mais a capacidade de realmente pôr uma ameaça à Rússia, em meios convencionais, tá? Porque sempre vai ser uma ameaça porque eles têm armas nucleares, né? Assim como a Rússia também tem, tá? Mas em meios convencionais não seria mais uma grande ameaça à Rússia, tá? Então isso já é uma coisa importante. Eles não pensam no imediatismo, que nem os ocidentais como um todo e a gente aqui também, né? Eles estão olhando para o longo prazo. Eles prepararam o caminho para esse conflito por mais de 8 anos, tá? Eles estão preparando a situação atual para mais 8 anos, né, pelo menos. Então é importante ter isso em mente, porque assim é o que acontece. Não é questão de torcer ou não, mas a gente vê que a mídia ocidental, ela é bastante torcedora, né? E eles colocam muita coisa que a gente vê que não é verdade, né? Como eu já falei 1000 vezes aqui, é só a gente ver quanta coisa que a CNN, BBC, Deutsche Welle, mídia americana, britânica, francesa, alemã, polonesa, tudo aquele pessoal lá sendo bastante enviesado para a Ucrânia. É óbvio, né? Mas o problema é que se você se informar por ele, você vai estar com a percepção equivocada da guerra, né? É isso que é o grande X da questão aqui, né? Mas então, diferente do que esses caras falam, a Rússia não está preocupada em correr ali e atingir logo os objetivos. Eles estão jogando no longo prazo, tá? E se a gente pensar nesse lado, eles estão se dando bem porque a OTAN já está se desgastando nesse sentido, tá? Então, esse aqui é uma coisa já, tá? Por outro,
também indo bastante de acordo com isso, a gente tem uma coisa que foi até uma falha russa, na verdade, especialmente no começo da guerra, né? Isso melhorou um pouco, mas continuou ruim. Aí teve aquele caso todo do Wagner Group, né, que fez aquele levante, né? E aí, apesar de terem eliminado essa questão, mudou também, continuou mudando, está melhorando ainda. Mas a Rússia está operando lá com uma economia de força, tá? Eles estão tentando usar o mínimo possível de recursos lá, seja pessoal, seja materiais, seja insumos, né, custos financeiros também. Eles estão tentando usar o mínimo possível lá, porque faz sentido também. Quanto mais tempo você vai ficar, maior vai ser o custo, se for uma coisa muito grande, né? E se você fizer uma coisa mais enxuta, você consegue ter mais recursos por mais tempo para sustentar. Faz sentido, né? Então isso aqui também é uma outra coisa. Por que que acontece? Tem muitas ocasiões que os russos eles ficavam em uma situação de inferioridade numérica, tá? Isso foi mudando com o tempo, porque a Ucrânia também foi se desgastando e também tem tropas espalhadas pelo país inteiro, né? Isso também eu já falei muitas vezes aqui no canal, né? Mas como a Rússia tem feito muito o objetivo principal lá, o primeiro que eu falei, a situação da Ucrânia está piorando. Então, hoje, em boa parte, os ucranianos mesmo falam, tá? Não sou eu que estou tirando a minha cabeça. Os ucranianos têm falado muito que eles estão em situação de inferioridade numérica em vários setores da linha de frente. Isso porque é estranho, né? Porque os russos têm um contingente menor do que as forças armadas inteiras da Ucrânia. Só que, como eu falei, eles estão com o pessoal espalhado pelo país inteiro também, né? E uma série de outras coisas, mas não vem ao caso agora. Mas então, o importante também é pensar isso, que eles estão trabalhando com uma economia de recursos, tá? E tem uma outra também, que aí não é uma parte da mentalidade, mas é uma questão que acontece, que eles estão sendo muito burocráticos também em algumas coisas, especialmente na parte militar, por conta do comandante das forças que estão na Ucrânia, que é o Valery Gerasimov, que ele é um cara bastante burocrático, ele é daqueles caras, como posso dizer, é um cara certinho, mas que quer fazer tudo passo a passo, daquela forma lá que os russos estão reclamando muito, os militares, especialmente o pessoal mais ligados ao combate em linha de frente mesmo, tá? Porque acaba engessando muito algumas coisas. Mas é só uma a mais aqui que eu quis trazer, tá? Mas então, tem esses pontos a gente pensar aqui, tá? Que são coisas que são extremamente importantes para entender a dinâmica da linha de frente, do confronto na guerra inteira, tá? São coisas que estão direcionando como a Rússia está lutando a guerra, tá? E se você não entender isso aqui, você não entende como que está sendo a guerra, tá? E é por isso que a gente vê tantos erros de avaliação por parte do Ocidente também, que eles não estão enxergando essas coisas que eu estou falando, tá? Isso aqui não é segredo para ninguém. Quase todos os analistas sérios, eles percebem isso que eu estou falando para vocês. O problema do Ocidente é que eles estão tão perdidos na narrativa deles, que eles estão construindo já fazem anos, né? Que é aquela coisa, você mente tanto que você acaba acreditando na própria mentira, né? Isso está sendo ruim para eles mesmos, que eles estão sofrendo com as consequências, né, dessa avaliação errada que eles estão fazendo por conta disso, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Eu resumi dessa forma, tem muito mais o que se falar, né? Claro, sempre tem mais coisas, mas eu acho que assim já está de um bom tamanho para entender, e senão ia estender demais aqui, né? E dessa forma eu espero que não fique muito maçante ficar me ouvindo também, porque como eu falei, editei pouco aqui, eu acho, né? Também não ficar muito maçante, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que essas informações que eu tenha trazido hoje sejam relevantes e valham a pena para vocês, né? Que vocês possam extrair alguma coisa positiva, né? Para que vocês consigam também criar as percepções de vocês. Eu não estou querendo aqui impor a minha verdade em cima de vocês, mas abrir, né, o raciocínio para vocês conseguirem fazer as próprias avaliações do conflito, se vocês acompanham, claro, né? Tem gente aqui que não consegue acompanhar, né? Mas para quem tem esse interesse, pelo menos entender a dinâmica ali do que está acontecendo, né? E até para quem gosta de assuntos de guerra também, entender como é que funciona uma guerra, tá? Porque isso aqui é um exemplo da guerra atual, mas sempre tem esses aspectos envolvidos, tá? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha sido boa o conteúdo que eu trouxe para vocês, né? As informações que eu trouxe, que te ajudem de alguma forma. E é isso, pessoal, né? Se você é novo aqui no canal, né, te convido a se inscrever aqui, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, assistir os vídeos mais antigos, né? Inclusive o que vai estar aqui no final é obrigação para entender, tá?
mas também se assistiu até aqui, se gosta do meu trabalho, deixa o like que ajuda bastante também, para o YouTube mostrar para mais pessoas. Qualquer informação extra, qualquer sugestão também, deixa nos comentários. E compartilhe esse vídeo com quem você sabe que pode extrair alguma coisa positiva também, ou quem gosta desses assuntos, né? E assim vocês vão ajudar bastante aqui o canal, tá bom? Então, acabando aqui agora, vamos para outro vídeo, tá? E espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Então, até lá. Tchau, tchau.